Olá, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana, tenham estudado os versículos que nós indicamos e tenham prosperado no conhecimento da palavra de Deus segundo o Evangelho de João em particular. Estamos iniciando hoje o 33º estudo do livro do Evangelho de João. Eu peço que você abra sua Bíblia, nós vamos ler a partir do versículo 38 do capítulo 19 de João. Vamos ver o que nos diz o texto para tirarmos ensinamentos básicos para a nossa vida espiritual. Esse texto fala sobre o sepultamento de Jesus. Leiamos. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Então, foi José da Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como era uso entre os judeus na preparação do sepulcro. No lugar onde fora Jesus crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Nós vemos nesses versículos dois personagens que nós conhecemos. Um deles, nós vamos fazer um destaque especial, era José de Arimateia. Ele era um apoiador secreto de Jesus e é mencionado em todos os 4 evangelhos em conexão com o sepultamento de Jesus, mas ele não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Vamos ver, ou verifique na sua casa, Lucas capítulo 23, versículos 50 a 51. Vamos passar agora para o capítulo 20. João, capítulo 20. E vamos ler alguns versículos para a nossa continuidade do nosso estudo. Para que possamos continuar, vamos ler aqui os versículos 1 e 2. João capítulo 20, versículo 1 e 2, que nos fala sobre a ressurreição de Jesus. Versículo 1 de capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Esse capítulo 20, dos versículos 1 a 31, leva-nos a estudar o assunto que gira em torno da ressurreição de Jesus. Os 4 evangelhos têm registro de vários aparecimentos depois da ressurreição. Junto com a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículos 5 a 8, há o registro de 12 aparições. As primeiras 6 ocorreram em Jerusalém, 4 na Galileia, uma no Monte das Oliveiras e uma no caminho de Damasco, aquele caso dos discípulos a caminho de Emaús. Versículo 2. Ainda nos fala sobre Simão, Pedro e outro discípulo. Refere-se aqui, o versículo, a Pedro e a João, de acordo com o que nós podemos ver em João capítulo 13, versículo 23, que vimos no estudo 23, que você pode acessar a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube.
Ainda no versículo 2 que nós lemos, a expressão da uma das mulheres, ou das mulheres, não sabemos. O plural indica que algumas mulheres estavam ali, como registrado nos outros evangelhos. Eram as mesmas mulheres que estiveram ao pé da cruz. Ainda no versículo 2, uma afirmação das mulheres: onde o puseram? Nem Maria, nem os discípulos esperavam, na realidade, a ressurreição, apesar daquilo que Jesus lhe havia dito. Veja o que nos fala sobre isso em João, capítulo 20, versículo 9. Vamos ver agora dos versículos 3 até o 10. 3 até o 10. Diz a palavra do Senhor: Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lenços de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sob a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar dentre os mortos, e voltando os discípulos para outra vez para casa. Nesses versículos que nós lemos, nós vamos destacar aqui agora os versículos 6 a 8. Diz aqui que também ele viu os lençóis. Nós vemos dos versículos 5 que outro discípulo, identificado como João, deu a primeira olhadela e viu que só os panos do sepultamento estavam ali. Pedro e João, então, fizeram um exame mais acurado. Os panos do sepultamento estavam em boa ordem, conforme nos registra o versículo 7 que lemos. Se alguém tivesse violado a sepultura e removido o cadáver, os lenços de linho não estariam tão bem arrumados, e o lenço, do mesmo modo, não estaria dobrado como estava. No versículo 9, há uma expressão sobre os discípulos. Não tinham compreendido a Escritura. Mais tarde, como resultado da instrução de Jesus, eles entenderam a ressurreição como um cumprimento necessário das profecias, de acordo com o que lemos em Lucas, capítulo 24, dos versículos 26, 27 e de 44 a 47. E ainda, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 25 até o 32. Claramente, os discípulos não esperavam a ressurreição, nem tentaram inventar uma para encaixar-se na sua própria ideia religiosa. Vamos ver agora os versículos 11 e 12. Estamos lendo João capítulo 20, versículos 11 e 12. Quando Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Olha o destaque: viu 2 anjos vestidos de branco. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 2, registra um anjo.
Marcos, no capítulo 16, versículo 5, se refere a um jovem. E ainda Lucas, capítulo 24, versículo 4, fala em 2 homens. Não há aqui necessariamente uma contradição, uma vez que os anjos devem ter aparecido em forma humana, e um deles pode ter se destacado por ser o que falava. O que Maria viu pode diferir daquilo que as outras mulheres viram, uma vez que ela permaneceu sozinha diante do túmulo, depois que Pedro e João se retiraram. Vamos ler agora versículos 13 e 14. João, capítulo 20, versículos 13 e 14. Diz a palavra: Então, eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Versículo 14 fala que viu Jesus em pé. Mateus revela que Jesus já se tinha aparecido uma vez a um grupo de mulheres, quando elas iam para Jerusalém, para contar as novas do túmulo vazio. Confirme isso no relato do Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 8 até o 10. Ainda nesse versículo 14 do capítulo 20, aparece uma coisa interessante e que vai ser uma constante em algumas vezes. Mas não reconheceu que era Jesus. Jesus, com frequência, não era imediatamente reconhecível depois da ressurreição. Conforme você pode observar, lendo João, capítulo 20, versículo 20, e João, capítulo 21, versículo 4. Em algumas ocasiões, isto pode ter sido devido ao ceticismo ou ao desgosto em Lucas e, às vezes, devido a um impedimento sobrenatural, conforme nós vemos em Lucas, capítulo 24, versículo 16 e versículo 31. Além disso, a ressurreição envolve uma mudança na aparência, de acordo com o que nós podemos confirmar em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 36 até o 49. Leia-os. Vamos ler agora versículos 16 para que nós possamos continuar. Ou melhor, versículo 15 e 16. Versículo 15. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Aparece aí a palavra Rabone, e que significa mestre, conforme nós já vimos. A voz de Jesus, chamando Maria, revelou claramente que era ele. Rabone é uma forma extensa de rabi, ocorrendo apenas em outra vez no Novo Testamento. Confirme isto em Marcos capítulo 10, versículo 51. Vamos ler agora versículos 17 e versículos 18. João capítulo 20, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Versículo 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas.
Jesus faz um pedido a Maria: não me detenhas. Não há impropriedade em tocar um corpo ressurreto, no versículo 27. Jesus diz a Tomé para tocá-lo. Em Mateus, capítulo 28, versículo 9, as mulheres abraçaram os pés de Jesus. Jesus lembra a Maria que ele não tinha simplesmente se recuperado, mas que realmente tinha ressuscitado. Ela não precisava abraçar Jesus como um ser terreno que tinha sido recuperado. Pelo contrário, ela deveria reconhecê-lo como aquele que se distingue como Senhor e Cristo. Vejamos agora João capítulo 20, versículo 19. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. João detalha bem essa situação. Trancadas as portas da casa. A impressão é de que Jesus, agora ressurreto, passou através das portas da casa, o que se repetiu no versículo 26 desse mesmo capítulo. E não que elas estivessem sido abertas de algum modo, como aconteceu em um outro evento anterior com Pedro, registrada no livro de Atos, capítulo 12, versículo 10. Isso mostra a transformação envolvida no corpo ressurreto, conforme nós podemos ler em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 35 até o versículo 49. Ainda nesse mesmo capítulo, o mesmo versículo 19, aparece uma expressão, os discípulos. Talvez aqui inclua mais do que os 10 discípulos, pois Judas e Tomé não estavam, e as mulheres não são mencionadas nele. Ainda no versículo 19, há uma saudação de Cristo: paz seja convosco. Palavras de todo dia usadas naquela época, porém, muito bem-vinda saudação, uma vez que eles podiam estar esperando uma repreensão por terem abandonado Jesus por ocasião da sua prisão. Leamos agora versículo 20. João capítulo 20, versículo 20. Diz a palavra: e dizendo-lhe isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Vamos comentar sobre esse assunto. Mostrou as mãos e o lado. As marcas dos seus ferimentos identificam Jesus e provariam também que ele não era um fantasma que eles poderiam estar vendo. Vamos ver agora versículo 21 até o 23. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos restiverdes, são retidos. Versículo 21, Jesus declara: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa é uma breve afirmação da comissão de Jesus, que é a comissão de que Jesus deu aos seus discípulos. Uma declaração mais completa você encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 até o 20, e também no livro de Lucas, capítulo 24,
dos versículos 44 a 53. Jesus é o supremo exemplo de evangelismo e de missão. No versículo 22, há uma colocação: recebei o Espírito Santo. O dom é essencial para a realização da tarefa dada aos discípulos. A ocasião é uma prefiguração da plenitude do Espírito que seria dado à igreja no Pentecoste. Vamos ler o versículo 23 para encerrarmos nosso estudo hoje. Se alguns perdoados os pecados, são-lhe perdoados. Se o tiverem retido, serão retidos. Os apóstolos, como fundadores da igreja e agindo por ela, receberam autoridade para declarar o juízo de Deus sobre o pecado. Fundamentalmente, a declaração é feita na pregação do Evangelho. Nós vamos ficar por aqui hoje. Continuamos na próxima semana, se Deus quiser. Não se esqueça, você pode a qualquer momento acessar a nossa página do YouTube, verificar os estudos até aqui feitos, já são 33. E você deve não se esquecer de anotar tudo aquilo que nós falamos e indicamos os versículos e leia-os durante a semana para o seu crescimento espiritual. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Deus abençoe vocês e as suas famílias. Até lá.